E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre encapsulamento, esse que é o segundo pilar da orientação a objetos. Se você está chegando aqui agora, eu vou deixar o link da playlist onde eu falo sobre orientação a objetos aqui no card e também na descrição. Mas antes da gente começar, eu tenho uma novidade aqui para você. Se tudo deu certo e nada deu errado, aqui na descrição também você vai encontrar um link para a comunidade do Aguiar Dev no Discord. A ideia é que a gente possa falar sobre C Sharp, carreira, tecnologia, outras coisas. Então, a minha ideia é reunir pessoas que querem falar sobre isso e também se ajudar a tirar dúvidas. Então, bora participar da comunidade e aprender juntos. E como é de costume também, se inscreva no canal se já não for inscrito, deixa o like se curtir, segue aí na rede vizinha, aí no Instagram, como o pessoal gosta de falar, segue aí, tá passando na tela e bora pro vídeo de hoje. No vídeo anterior, a gente falou sobre abstração, então a gente criou uma classe, a gente usou aí pela primeira vez o conceito de classe para representar alguma coisa aí através da abstração, e a gente falou sobre um carro, por exemplo, aonde ele tem modelo, cor e ano, e isso está tudo explicado lá no vídeo anterior. E a gente fez algumas coisas ali como carregar criar a classe, né, fazer a instância da classe e carregar com as suas devidas informações. Eu só vou dar uma enxugada aqui. A gente usou dois exemplos, a gente criou dois objetos. Vou deixar um só e beleza. Então a gente cria aqui o objeto, carrega com as informações e depois a gente imprime. E aí já começa aqui um conceito importante. Quando a gente está atribuindo um valor, é o que a gente chama de fazer um set. É a mesma coisa de uma variável. E quando a gente está pegando o valor da variável, é um get. A gente está obtendo o valor daquela variável. Isso se aplica a variáveis em geral, tá? Sendo uma classe ou não. Agora, a gente vai falar sobre o encapsulamento. A ideia do encapsulamento é que a gente proteja uma determinada propriedade, que ela não seja acessível diretamente. O que isso significa? Então imagina que aqui eu tenho o ano, certo? Faz sentido eu ter um ano menos 2023? Não faz sentido. Não existe um carro com ano negativo ou um carro, sei lá, com ano 198. É um pouquinho velho, né? O carro dos Flintstones. Essa não é a ideia. Então, a ideia é que a gente coloca do encapsulamento que a gente não acesse diretamente essa propriedade. Que a gente implemente uma regra que impeça o acesso direto e lá nessa regra a gente verifique o que é um valor válido ou inválido antes de atribuir esse valor. E como que a gente faz isso? Vamos fazer de uma forma bem simples aqui, que a ideia é mais ou menos assim. Aqui a gente vai esse atributo. Tem um outro ponto muito importante aqui. Tá vendo que aqui é public? Essa palavra public, ela define o nível de visibilidade. Então, quando a gente usa public, significa que qualquer um vai poder acessar. Ele é público. Só que agora vai ser diferente. Eu vou tornar private. E aí você pode ver que automaticamente aqui, ó, ficou vermelho. Está dizendo que carro não é acessível nesse nível de proteção, ou seja, privado. Ou seja, ela sabe, o compilador sabe que ele existe, mas está dizendo para você, você não pode acessar porque esse cara é privado. Não dessa forma. E aí a gente faz outra coisa aqui, que é uma convenção do .NET, do C Sharp. Os atributos que são privados, a gente renomeia da seguinte forma. A gente inicia com underline e deixa a inicial da palavra em minúsculo. E não quer dizer que isso não vai funcionar se ficar do jeito que estava. É uma mera convenção, ok? Beleza. Agora a gente vai fazer outra coisa. Vamos criar um método para poder fazer a definição dessa propriedade. Então eu vou criar um método, esse sim, public, que não retorna nada. Então ele por isso ele é void. E eu vou chamar ele de... por convenção, como eu disse que é um set, muita gente faria assim, set ano. E aí um parâmetro do mesmo tipo, né, da propriedade que eu quero atribuir, chamado ano. E aí aqui eu faço o seguinte. Eu vou colocar a minha variável que é privada, recebendo o que eu estou atribuindo
o que eu estou atribuindo o que eu estou recebendo no parâmetro. Então, essa variável aqui é o meu parâmetro e essa propriedade aqui é a minha propriedade privada, propriedade interna. Então, quando eu quiser setar um valor aqui, que era, não lembro o ano aqui, mas vamos falar que é 2002. E aí, ao invés de chamar isso, que agora eu não posso chamar mais, eu vou chamar o setAno. E aí eu passo como parâmetro. Agora que ele é um método. E aí eu vou ter o public. Agora para ler, né? Eu já defini já criei um método que seta o valor, que define o valor. Agora eu preciso que faça a leitura. Agora eu quero recuperar esse valor. Então eu vou criar um método. Esse sim tem um retorno, que é do tipo da propriedade ali privada que eu quero obter. E aí eu vou fazer get ano. E ela não tem parâmetro nenhum. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, dar um return ano, simplesmente. E aqui, ao invés de ser assim, eu vou chamar o get ano. E voilá. Então, ao invés de ter uma propriedade ali com o nome ano, ele está usando o set ano para poder acessar a variável, para poder atribuir o valor. Então, é como se fosse um filtro. Ele passa por esse método e depois atribui o valor, né? Através desse método que ele atribui o valor. Só que do jeito que está aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. E o nosso lance aqui é que ele não permita colocar o menos aqui, né? O menos 2002. Para isso, a gente pode fazer aqui agora, isso permite que a gente faça um if. If ano precisa ser maior que 0 para então atribuir o que eu quero. Então ele só vai atribuir aqui o ano se ele não for negativo. Então vamos ver como que fica esse programa. Lembrando que aqui agora eu estou definindo o valor negativo, né? Menos 2002. Então vou fazer aqui, .net. Vamos rodar o nosso programa e ver o que acontece. Tá vendo que ele trouxe o ano 0? Por quê? Por padrão, a variável do tipo numérica aqui, int, ele vai ser 0. Então, essa trava que a gente fez aqui de segurança impediu de definir um valor negativo. Ficou 0, mas enfim, aí é outra questão. Mas já não entra um valor negativo. Show de bola. Agora, o que a gente pode fazer ainda para evoluir isso aqui é o seguinte. Agora a gente pode criar o que a gente chama de propriedade, ou property em inglês, né? Então aqui, ao invés de criar um método para fazer isso desse jeito, a gente pode fazer algo mais, digamos, nativo. E dá para evoluir ainda mais, mas vamos lá. Então vamos voltar aqui, o que era antes, public int ano. E aí eu vou copiar aqui a minha regra. Aliás, eu vou apagar tudo. Eu vou voltar como estava antes, para você ver a evolução. Lembra que o que não importa para a gente é que o valor não seja acessado diretamente e a gente tem a nossa regra. Então aqui o private volta a ser public, né? E beleza, tá como era antes. Agora a gente vai fazer o seguinte. A property, ela tem uma sintaxe própria. E aí a gente define como que ela faz o get, com a palavra reservada get. E aqui dentro eu uso a palavra reservada return. É a mesma coisa da função lá do método que a gente fez que tinha um retorno. Coloco return aqui. E aqui a nossa variável... perdão. Confundi aqui. A gente ainda precisa da nossa variável privada aqui, nosso atributo privado. Então vamos colocar aqui private, int e ano. Assim. E aí aqui agora a gente coloca o nosso ano. E aqui no nosso set, que é o mesmo que a variável lá, o mesmo que aquele método que a gente fez para poder atribuir o valor, a gente faz usando isso aqui agora. Vou fazer o meu if. Só que aí aqui é diferente, né? A gente tem uma palavra reservada específica para o set para representar o valor que a gente está recebendo. Como a gente não é uma função, não é um método que a gente ia receber via parâmetro, então o valor que a gente está recebendo ela é representada pela palavra value.
value. Você pode ver até que ele fica com outra cor aqui, representando que é uma palavra reservada, assim como get, return, if. Então, e aqui a gente coloca a nossa regra. Só se for maior que 0, então ano recebe o value. E aí vamos ver se o nosso programa continua funcionando do mesmo jeito. Ah, perdão, falta mudar aqui em cima. E aqui em cima então eu posso mudar para ano, como era antes. E aí eu atribuo como se fosse uma variável, assim como era antes. Aqui também a mesma coisa. Então beleza, aqui em cima o uso é do mesmo jeito como era antes. Agora vamos executar e ver como sai. Olha lá. Saiu aqui o valor zerado, porque o número é negativo, mas se eu deixar positivo, agora ele vai aceitar também. Ah lá, agora temos o número o ano aqui 2002. E no vídeo passado você aprendeu o que era abstração, hoje você aprendeu o que é encapsulamento. E no próximo vídeo você vai aprender o que é a herança. Você vai aprender uma forma de reutilizar e reaproveitar o seu código. E não esquece de dar uma olhada no link que vai estar aqui na descrição para você conhecer a comunidade do Aguiar Dev e trocar ideia aí sobre C#, orientação a objetos, tudo mais que envolve aí essa tecnologia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!